convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele quando estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos pedir as luzes do Espírito Santo, para que possamos compreender com muita profundidade esta palavra que acabamos de escutar, e que esta palavra, bem compreendida por nós, seja um impulso para crescermos na fé. Cantemos. Mais uma vez com unção, Espírito Santo, vinde tocar os corações, vinde transformar a vida destes nossos irmãos, vinde falar, vinde conduzir nossos passos, vinde reorientar a nossa vida. Incendeia minha alma. Senhor.
Santo Evangelho, que por nosso arrependimento Deus perdoe nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria para mim celebrar esta Santa Eucaristia aqui nestas terras. Alegria de poder reencontrar o Padre Aloísio, porque temos uma amizade há muito tempo, amizade que foi forjada a partir do nosso ministério. Eu era padre de uma cidadezinha chamada Maraial e ele padre de Quipapá, cidade da senhora, isso. E nós vizinhos sempre rezávamos um na paróquia do outro, e a partir daí criamos uma amizade. Eu fui para longe, para Cortês, nossa amizade continuou. Ele veio para mais longe, para Garanhuns, e nossa amizade ainda se mantém firme, porque a amizade cuja fonte é Deus jamais se esgota e jamais acaba. Mas eu gostaria de começar esta meditação hoje contando uma história. Quem aqui de Quipapá sabe que eu gosto de histórias. E começarei a contar essa história para introduzi-los dentro da palavra que nós acabamos de escutar. Essa palavra que nós escutamos, lembre, é uma palavra que Deus dirige ao seu coração e ao meu coração. Porque às vezes a gente vem para a igreja, escuta a palavra e fica com aquele sentimento de que Deus mandou a palavra para alguém que não estava aqui, mas que precisava escutar. Quantas vezes eu não escuto isso como padre? Padre, como eu queria que meu esposo estivesse na missa para escutar essa pregação. Como eu queria que meu filho estivesse na missa para escutar essa pregação. Mas antes da pregação e da palavra servir para o outro que não está aqui, ela serve para nós, porque Deus nos trouxe aqui para nos dirigir esta palavra, que é luz para os nossos passos, que guia o nosso caminhar. Pois bem, diz que um dia 3 monges estavam rezando, ao pico do meio-dia. No alto calor do dia, os 3 monges estavam rezando na capela. Vocês sabem que os monges rezam várias horas por dia. Começam a rezar de madrugada e terminam a rezar à noite, consagrando o dia pela oração. E esses monges, ao meio-dia, foram para a capela rezar. E quando chegaram na capela, que começaram a rezar, o diabo apareceu. Misericórdia. Alguém poderia dizer: ô padre, mas o diabo aparece quando a gente está rezando? Claro que só se joga pedra em árvore que dá fruto, e o diabo só atenta a alma que está unida a Deus. Por isso, no pico do meio-dia, no sol mais quente, o diabo apareceu e perguntou aos 3 monges: olha a astúcia do diabo. Se vocês pudessem mudar alguma coisa do passado, o que vocês gostariam de mudar? Olha que pergunta capciosa, maliciosa. Porque todos nós, quando olhamos para o passado, a gente tem algo que poderia e queria ter feito diferente. E aí o diabo perguntou aos 3 monges. O primeiro monge, mais novinho, igual a mim, olhou para o diabo e disse assim: se eu pudesse mudar o passado, eu gostaria de voltar àquele dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus.
para dizer a eles: não desobedeça a Deus, para o pecado não entrar no mundo. Olha, respondeu certo, uma boa resposta. O segundo monge, já na idade do Padre Aloísio, no meio da idade, disse assim: se eu pudesse mudar o passado, eu queria voltar àquele dia, diabo, que você era um anjo de luz, e você, por soberba, caiu e foi precipitado na terra para perder as almas. E o terceiro monge, aquele mais velho, da idade do Monsenhor, de cabelos brancos, olhou para o diabo e disse: nada. Apenas se ajoelhou, olhou para o céu e disse em oração: meu Deus, livra-me da tentação de mudar o que eu não posso, livra-me da tentação de ficar preso ao passado. E o diabo deu um grito e desapareceu. Por quê? Porque o passado ninguém pode mudar. E às vezes o diabo fica prendendo a gente ao passado, para que a gente não viva o presente e não projete o nosso futuro. E por que digo isso? Porque quando escutamos a palavra, não é para ficar remoendo os erros do passado, não. Porque o passado ninguém pode mudar. E quem fica preso ao passado, às traições do passado, às feridas do passado, aos abandonos do passado, aos erros do passado, deixa a vida passar e não aproveita as oportunidades que Deus lhe deu. Agora vamos olhar para a palavra e vamos entender por que contei esta história. Na primeira leitura, Paulo diz assim: nem sempre faço o bem que quero, às vezes pratico o mal que não quero. A vontade de fazer o bem e o que é certo está em mim, mas a minha carne sempre me leva a fazer o errado. E aqui, meus irmãos, todos nós nos vemos nesta palavra, porque nós muitas vezes quisemos acertar e terminamos errando. Muitas vezes saímos da missa com a vontade de melhorar e ao chegar em casa fizemos tudo aquilo que não deveríamos fazer. A gente sai com a vontade de ser paciente. No dia em que a gente celebra a Santa Teresa, quando ela diz: a paciência tudo alcança. Mas quando chega em casa, está um ninho de rato tão grande dentro de casa, que a paciência fica na beira da porta. Veja, às vezes não faço o bem que quero, caio no mal que não quero. Isso não é para justificar os nossos erros, mas é para nos lembrar que só com a graça divina nós podemos ir aos poucos melhorando. Ninguém melhora da noite para o dia, de uma hora para outra. É necessário o tempo de uma vida para que uma alma se converta, para que a intenção se transforme em ação, e a ação seja sustentada e motivada por uma boa intenção. Não se iludam. Enquanto vida nós tivermos, nós deveremos sempre buscar melhorar em algo, porque nunca estaremos completos. Sempre podemos progredir
e melhorar. Lá na diocese tem um padre que já é de idade, é do nosso vigário geral, Padre Norberto. E ele dizia assim para nós enquanto éramos seminaristas: quem não progride, regride. Porque ele dizia que se a gente não caminha e cresce, a gente para. E parar já é ficar para trás, já é regredir. Na vida de fé, nós devemos sempre caminhar, progredir, recomeçar. Por isso que todas as missas Deus nos dá a graça do perdão. O que é o perdão? É aprender com os erros para buscar não voltar a cometê-los mais. Meus irmãos e irmãs, a luta entre o bem e o mal está dentro de nós. O terreno da nossa vida é a batalha que nós devemos sempre nos esforçar para vencer. A gente não luta contra os inimigos de fora, não. A gente luta para vencer a nós mesmos. É uma batalha grande, diária. É a batalha para rezar todos os dias, o oferecimento diário, que às vezes a gente vai se ocupando com tantas coisas, e se a gente não lutar para rezar, a gente esquece de Deus. É aquela luta que a OVS tem todos os dias para rezar pelas vocações, porque se não lutar para rezar e não dar a Deus prioridade, Deus fica em último lugar. É aquela luta que os da Fazenda da Esperança têm para vencer as marcas de decisões erradas do passado e não voltar mais a viver uma vida do homem velho. E aí a gente entende, nós estamos numa constante luta, mas vence quem se coloca junto de Deus. Por isso que os sábios antigos diziam que dentro de nós existem dois lobos. Aquele que vence é aquele que você mais alimenta. Olha que verdade. Existe o bem e o mal. O que você alimenta é aquele que lhe dará a vitória, que lhe conduzirá ao céu. Nós estamos nessa luta. Queira Deus que possamos vencer quando recorremos a Ele, buscamos nele a nossa força. Quando eu pregava essa palavra para as crianças, eu lembrava que antigamente, não é desenho de agora, mas antigamente, daqui a pouco quando eu terminar de pregar, viu? Tinha um desenho antigamente que mostrava a gente assim, e presta atenção no padre, mostrava assim, existia um gato que se chamava, aquele desenho, Tom e Regi, lembra? Tom e Jerry, pronto. E aí lembra que quando o gato ia fazer algo ruim, aparecia um diabinho de um lado e um anjinho do outro, e ficava cochichando no ouvido dele. Às vezes ele ia para um lado porque dava ouvido ao diabinho, depois ia para o outro porque dava ouvido ao anjinho. Assim é a nossa vida, é um desenho. Mas às vezes a gente deveria se perguntar: a quem nós estamos dando ouvidos? A Deus? Porque se estamos ouvindo Deus, Ele nunca vai nos direcionar para o que é errado. Ou estamos ouvindo as nossas próprias pulsões, as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. Cuidado, viu? Porque o homem, quando se deixa conduzir pelos próprios sentimentos e pelas pulsões da carne, ele sempre faz o que é errado. Agora, quando a gente escuta Deus, nós fazemos sempre o que é certo,
mesmo que nem sempre seja fácil. Eu poderia terminar por aqui, mas ainda preciso falar do Evangelho. E eu não dirigi 3 horas para falar 10 minutos, de jeito nenhum. Ainda vamos olhar o Evangelho, porque tem algo a nos ensinar. Hoje no Evangelho, Jesus diz assim: vocês são capazes de discernir e de decifrar os sinais dos tempos. Quando está escuro, vocês dizem, vai chover. Quando muda o tempo, vocês dizem, vai fazer calor. E se nós que somos capazes de discernir os sinais dos tempos, por que não somos capazes de decifrar os sinais que Deus nos dá? Sabe qual é o grande sinal que Deus nos dá? Que às vezes a gente não consegue prestar atenção, que a nossa vida está passando. Nós nascemos e caminhamos para uma única direção, o encontro com Deus. Não é isso que também os antigos diziam? A única certeza que nós temos dessa vida qual é? A morte, o encontro com Deus. E os sinais estão aí. As doenças, as pandemias, as catástrofes, as guerras, tudo isso é sinal de que este mundo vai passar. Mas também não precisa olhar muito longe. Só é olhar para o espelho que a gente vai vendo que o tempo vai passando. E se o tempo vai passando, o encontro com Deus vai chegando. E antes deste encontro chegar, é necessário ajustar o que está fora do lugar. Por isso que Jesus diz, antes de caminhar com teu irmão diante do juiz, te reconcilia com ele, para que vocês possam chegar reconciliados diante de Deus. Enquanto vida Deus estiver lhe dando, lembre, é uma oportunidade que Ele está lhe concedendo para fazer o que é certo. Deus é tão bom, que vai prolongando nossa vida para a gente fazer a sua vontade e encontrar misericórdia diante dEle e não o castigo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a cada dia a buscar ser melhores. Aprendamos com os erros do passado, mas não fiquemos presos ao passado, porque Deus quer hoje que você decida pelo que é bom, pelo que é reto, que você decida a fazer a sua santa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.